Deus mandou matar, ferir, mandou aniquilar. Teve genocídios na Bíblia e todas as passagens do Antigo Testamento é terminado com morte, decapitação. Tudo que hoje Deus abominou para que não pudermos fazer, né? Ou seja, seria algo que aos olhos de Deus seria errado. Era discípulos, né, seguidores de Cristo com mais de 30 mulheres concubinas, tinha escravos. Em quase todas as citações, Deus manda matar. Quando Deus não manda matar, o discípulo ungido por Deus mata. E é tudo muito normal. Mortes, genocídio, irmão matando irmão, né? Como Davi mandou matar o seu irmão. Tudo ok. E continuavam, mesmo assim, tendo a bênção de Deus. Ou seja, isso abre espaço para pessoas de hoje fazer muitas coisas. E por isso que hoje há muitos psicopatas que acreditam nisso. E levam isso, mas não discutem a Bíblia, simplesmente carregam isso no coração e prosseguem fazendo essa atrocidade, achando que é normal. Porque se você olhar o Antigo Testamento, parece que é tudo muito normal. Parece não, é muito normal na época, tudo o que hoje não podemos fazer. Os discípulos, os seguidores, os apóstolos, os profetas, tinham liberdade de fazer coisas que hoje não podemos fazer. Eles tiveram, e mesmo assim foram abençoados, foram grandes, foram reis, curaram, salvaram, constituíram nações, venceram guerras, e as mortes só eram milhões, centenas, dezenas, era tudo assim como se fosse matar uma barata. Não tinha amor à vida na época do Antigo Testamento. Isso a própria Bíblia diz, só que a diferença é que não é pregado dessa forma, porque se pregar dessa forma, perderão irmãos na igreja. As pessoas não estão preparadas para pregar o Evangelho como está ali escrito. Se está escrito e Deus deixou, é porque é para ser pregado, é verdade. Preferem dizer que vale mais o Novo Testamento do que o Antigo. É isso que procuram dizer para você. E o que eu quero passar agora para as pessoas que não acreditam ou que veem isso como Deus não é bom, Deus não serve, Deus é um genocida. Se fossem os dias de hoje, as pessoas estariam muito presas. Adolf Hitler fez e foi condenado, e hoje é uma figura muito ruim, mas na época de Cristo era ok, comum. Vai lá, saqueia, mata criança, velho, não deixa ninguém vivo. Enfim, a gente vê isso na Bíblia. Mas como eu falei anteriormente, não é pregado porque não vende, gente. Isso assustaria, afastaria pessoas do evangélico. A pessoa tem que conhecer o evangélico 100% da forma original para poder entender e realmente... Porque assim, por que pessoas não são fiéis e firmes na fé até o final? Porque elas não conhecem a verdade. E aí é mais fácil a pessoa, rotular no próprio coração dela só um tipo de Deus, né? Deus, porque é só um Deus sim, né? Apesar da gente acreditar na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas eu quero dizer, é um único Deus. Mas as pessoas não conhecem todo esse Deus, todo lado, né? Amor, mas fogo consumidor. E aí elas começam a acreditar em coisas que não fazem bem pro coração dela, e elas não pregam isso da forma que é para ser pregada. Então assim, Deus fez tudo isso porque Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o Autor. Eu vejo pessoas dizendo que Deus só ganha, né? Deus, tudo é bom, se for alguma coisa acontecer é Deus, se for ruim é o diabo, ou porque Deus deixou isso acontecer, porque eu tinha que ser provado, e enfim, aí entra a passagem de Jó. Mas eu falo para você, quando você conhece toda a palavra e Deus da forma que Ele é, desde o Antigo quanto o Novo Testamento, aí sim você consegue declarar o seu amor por Ele, porque você conhecendo uma pessoa de todo o coração, você consegue analisar o que você sente por ela. Agora, se você só conhecer o lado bom, ou fantasiar esse lado bom, o dia que esse lado bom fizer alguma coisa que não te agrada, você vai abandonar, porque você vai falar, eu não conheci essa pessoa. Então já que é assim eu vou embora. Você entende a diferença? A gente tem que mostrar a palavra da forma que é, para que você possa escolher Deus como hoje. Nunca vimos, nunca ouvimos, muitas orações, não vou ser hipócrita, não são atendidas. Às vezes a gente sofre mais, né, seguindo a Deus e orando a Deus do que o ímpio aí que fica rico, tem sorte em tudo. Mas tudo tem um propósito. É bem simples, é acreditar e acreditar, independente. Não só porque você consegue coisas boas, ou porque o ímpio que não acredita terá coisas boas. Porque a Bíblia diz,
Aqueles que me seguirão passarão problemas, conflitos, serão perseguidos, serão, entendeu? Mas não quer dizer também que você, assim como Salomão, Davi, Jó, não pode ser pessoas bem-sucedidas, abençoadas, ricas, entendeu? Agora, Deus que vai decidir se vai fazer isso pela sua vida ou não. Então você tem que conhecer a palavra de todo coração, porque senão acontece isso. As pessoas saem da igreja porque quando realmente é pregado o evangelho verdadeiro, elas se desanimam. Isso acontece muito. Quando você prega desde o começo, o Deus, esse é o seu Deus, tá? Fez isso, 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 isso. Agora, esse Novo Testamento aqui também ele fez isso, isso, deixou isso, isso, isso. Só é pregado só Paulo e o Novo Testamento. Paulo e o Novo Testamento. É o símbolo das pregações. Por quê? Tiram o que mais convém para trazer pessoas. Só que você tem que trazer pessoas na igreja pela verdade. Deus tem um grande plano na sua vida. Você vai passar problemas, você vai orar, não vai ser atendido. Coisas ruins vão acontecer contigo. Isso é o final da prova que Deus está contigo, porque Ele fala, aqueles que me seguirão, né, aqueles que confiarão, acreditarão, passarão problemas, passarão provas, mas eu sou contigo. E aí, de repente, está próximo da sua prova passar e você receber a bênção. Você entende? Então, se vale mais você viver aqui numa vida, de repente, de sofrimento, mas de herdar o reino do céu, do que viver aqui como muitos ímpios que a gente fala, nem acredita em Deus, tem tudo. E quando morrer, que vai morrer, tá sendo julgado para ir para o inferno, cara. Então tem muitas partes que a gente tem que analisar e rever, cara. Deus não é só o Deus 100% bom do Novo Testamento, não. Isso não faz ele também ser um Deus ruim, porque ele é justiça e for o consumidor. Não, simplesmente ele é Deus. E se ele é Deus, ele faz o que ele quer, como ele quer, porque ele é o autor, ele é o criador. Ele decide, mesmo ele sabendo tudo, mesmo ele criando, mesmo você não pedindo para ser criado. Mas se você tivesse a oportunidade de pedir para ser criado, sabendo da existência da vida, você pediria, como você não quer morrer e pede Deus para ter mais vida, né? Então, assim, você acaba escolhendo. Você não fala, dane-se, então que eu morra, né? Não pedi para viver. Não, você não faz isso. Então, assim, a gente às vezes é egoísta e só temos que acreditar, esperar e crer que alguma coisa será feito na sua vida e na minha vida, porque você ora, né? Se você não for atendido agora, quando você for atendido, algo gigantesco irá acontecer. Não perca a fé, procure a verdadeira palavra, faça coisas boas, sejam pessoas boas. A sua vida aqui é passageira e se vai. Mas quando se for, você vai imaginar, caraca, lá era tão curto, né? Olhando daqui, e agora aqui vai ser tão longo, mas vivendo com Deus, com a glória. Então, vai desejar que realmente foi como era para ser a sua vida. Mesmo a gente não entendendo por ser ser humano, por ser carne, por falhar, por pecar, por querer as coisas, né? Por ter necessidade das coisas. Mas Deus vai fazer grande coisa na sua vida. E eu acredito nisso. E hoje, a sua oração que você fizer hoje, daqui a um tempo ela vai ser ouvida. A oração que você fez passada vai ser ouvida. E cada vez que você passar mais tribulação, tempestades, que as coisas parecerem que está pior, você olha para o céu e agradece a Deus. Porque aí é o momento que realmente vai acontecer coisas boas, coisas que Deus prometeu, coisas que estão na Bíblia, o que te assegura a palavra. Porque é mais fácil você viver um pouco com Deus do que viver o muito sem Deus, ou seja, se tornará nada. E essa é a palavra que eu tenho para você aqui. Sejam pessoas boas, faça o melhor para Deus, faça a coisa que agrade Ele, e que você sabe que se Ele tivesse aqui Ele não se agradaria. Porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso e Ele é o dono de todas as coisas. Então Ele pode sim fazer qualquer coisa. E a maior diferença, né, que eu deixo aqui como final é que Deus, Ele vê o presente, o passado e o futuro. Nós não. Então, como Ele conhece o que vai acontecer na frente, Ele sabe que aquele que Ele mandou matar, ordenou, permitiu, faria coisas piores para os seres humanos. E a gente não viu isso, porque a gente não previu o futuro. A gente só viu, a princípio, aquela pessoa ali, ou de repente até muito boazinha, né? Como tem aí vários maníacos, genocida, como tem psicopata, a gente às vezes vê o cara ali, ó, tranquilinho, mas não sabe o que ele faz, né? Então, essa é a diferença, a gente não vai entender por causa disso, porque se você tivesse o poder de ver o futuro, o que aquela criança que Deus permitiu matar fosse fazer com uma nação, né? Se você tivesse noção de saber o que Hitler iria fazer, você seria a favor de matar ele quando criança, né? Então é tipo isso. Valeu, que Deus abençoe a todos.